Boa noite, a paz do Senhor. Você que está me ouvindo aí em algum lugar. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre os últimos acontecimentos, inclusive na minha vida, acontecimentos que fazem parte da nossa vida, né? Que são bíblicos, coisas que têm acontecido, como diz a palavra de Deus, que sobrevirão tempos difíceis, tempos tribulosos, como disse o apóstolo Paulo em uma das suas cartas a Timóteo, que surgirão homens amantes de si mesmos, homens presunçosos, irreconciliáveis, orgulhosos, desobedientes a pais e mães, mais amantes dos deleites do mundo do que do próprio Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempo este que só mesmo aqueles que estão inseridos, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, somente pessoas que realmente têm comunhão com Deus, que têm percebido essas coisas. E eu não estou falando das pessoas que não percebem, não estou falando apenas das pessoas que não conhecem a Deus ou pessoas que não frequentam uma igreja ou uma religião cristã. Eu não estou falando aqui apenas dos bêbados, dos drogados, dos mundanos, das pessoas que gostam dos prazeres desse mundo. Não estou falando apenas dessas pessoas. Também falo de muitas pessoas que estão frequentando templos evangélicos, que algumas pessoas dizem que é igreja. Nós estamos passando por um período que Jesus ele disse, como nos dias de Noé. Nós estamos vendo no seu geral, né? No mundo afora, no Brasil afora. Inclusive, como eu disse, dentro das igrejas. Que Jesus disse assim, que será como nos dias de Noé. Né? Enquanto Noé estava construindo a arca, casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Então até o dia que veio o dilúvio e carregou a todos. Eles não perceberam, eles estavam entretidos em algo do seu próprio interesse, não do interesse de Deus, não do interesse de Cristo, não do interesse cristão, não do interesse celestial, não do interesse das coisas de Deus, não buscando a justiça, não buscando o reino, não buscando as coisas eternas, e sim buscando as coisas passageiras. E ele diz também assim, será a vinda do Filho do Homem será num dia em que não penseis, ou seja, num dia que vocês não estarão esperando. Essa é uma declaração do próprio mestre, ele disse assim. Ou seja, as pessoas elas não estão esperando. Elas estão preocupadas em ter a sua felicidade, estão preocupadas em ter os seus bens, em conquistar cada vez mais, preocupadas em trabalhar dia e noite, apenas em prol do seu umbigo, apenas em prol
da sua própria causa. E nós vemos que não existe mais empatia entre as pessoas. Não existe mais compaixão. Você não vê as pessoas mais se compadecerem quando vê outra pessoa, um seu vizinho, alguém na televisão, sofrendo um atentado, um estupro, ou uma morte de uma criança, ou o abuso, o assassinato de uma mulher, os maus tratos a um idoso. Você não vê mais as pessoas se compadecerem disso. A empatia, o amor, ele está cada vez mais desaparecendo. Nós não vemos as pessoas se ajudarem, não vemos as pessoas mais se preocuparem umas com as outras. O que nós temos visto são pessoas cada vez mais gananciosas, cada vez mais egoístas, cada vez mais mentirosas, cada vez mais coração duro. O que nós temos visto é um cenário de catástrofe espiritual, um cenário de catástrofe social, se é que eu posso dizer assim. Nós temos visto um cenário apocalíptico dentro das igrejas, fora dela, e nós temos visto algo macabro acontecendo em muitos países, muitas guerras, muitas tramas, muitos golpes de Estado, muita interferência do homem, inclusive nas coisas que Deus programou da maneira dele. Isso é preocupante, isso é algo que nós temos que nos preocupar. Porque a partir do momento em que nós não nos preocupamos, nós não nos atentamos a essas coisas, a partir do momento que nós temos o conhecimento, mesmo nessa mídia corrompida, nesses canais de televisão aberta, também alguns canais fechados, apesar que os canais fechados imperam uma grande maioria apenas de entretenimento, de filmes, séries e comédia e outras coisas mais, esporte. E mesmo quando a gente vai buscar alguma notícia nos canais fechados, mesmo assim a gente ainda vê uma mídia corrompida, uma mídia mentirosa que esconde os fatos dos cidadãos. Mas aí você procura na internet, você vai vendo ali nas redes sociais que algumas coisas elas começam a vir à tona, e algumas pessoas que quando começam a trazer aquilo à tona, ela é cancelada, quando não é morta, né? Quando ela não tem a sua vida também, o seu, que nem diz o outro, o seu CPF cancelado, porque sabe demais e porque abriu a boca para alertar as pessoas. E nós estamos vivendo isso, irmão. Nós estamos vivendo um cenário de catástrofe social, de apocalipse espiritual, de algo que está realmente caminhando para o fim. Caminhando para o fim, as pessoas estão dormentes. Cada dia que passa, elas querem mais festas e curtição. E nós vemos muitas reuniões, né? Tem dobrado o número, triplicado, quadruplicado o número de entretenimento, de festas e comemorações. Hoje se comemora tudo, se comemora qualquer coisa. Tudo em prol de ter uma bagunça, de ter um som ligado, de ter uma bebedeira, de ter uma carne assando. Tudo em prol dos desejos da carne.
E isso Jesus disse que aconteceria. Pessoas preocupadas em angariar fundos, angariar e conquistar a sua casa, seu carro, o seu casamento e fazer as suas viagens e planejam 3, 4, 5 anos pagando ali uma viagem, né, financiada ali por uma agência de viagem para que possa passar uns dias no litoral, onde dizem que ali estão recarregando suas forças para continuar mais ali 1 ano ou 2 correndo atrás de coisas passageiras, de coisas momentâneas. Isso Jesus disse que iria acontecer. Mas a minha grande preocupação, irmãos, não é com aquilo que acontece de uma maneira global. Não é, a minha grande preocupação não é aquilo que acontece quando a gente fala de mundo, quando a gente fala de ímpios, quando a gente fala de pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus. A minha grande preocupação é quando isso afeta o evangelicalismo. Eu não vou dizer cristianismo, porque a palavra cristão ela é muito forte. Quando você diz que eu sou, assim, você diz eu sou um cristão. Em Antioquia, os discípulos, os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Eles não se chamaram de cristãos, eles não se intitularam, eles não colocaram uma placa ali dizendo que ali é uma igreja com um nome, uma denominação. Não, eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo, né? Os habitantes daquela cidade de Antioquia, eles viam diferente, viam pessoas com um linguajar diferente, com a maneira de falar, a maneira de agir, o modo de se vestir, sabe, diferente. E eles associaram aquilo, olha, esse povo anda igual aquele pregador, aquele homem de Nazaré, filho daquele carpinteiro que foi crucificado. E dizem que ele ressuscitou, e eles parecem com ele, né? E foram chamados de cristãos. Aí eu faço uma pergunta a você, para você meditar comigo, para você também ficar preocupado e começar a buscar a Deus de uma maneira mais fervorosa. Ou você que está frio, que você venha a ser aceso novamente pela chama do Espírito Santo. Quantas pessoas você conhece que frequentam igrejas, até você mesmo, sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus colegas, vizinhos, os membros que tomam ceia com você na mesma congregação, que te dão a paz do Senhor, o pastor que prega a mensagem, que dirige a igreja, a mulher do pastor, o filho dele, o baterista, o guitarrista. Quantas dessas pessoas elas têm a honra de ser chamada de cristão? Eu digo honra, porque se parecer com Cristo é uma grande honra, irmão. Quantas dessas pessoas você pode dizer que se parece com Cristo? Quantas dessas pessoas que estão dirigindo igrejas na bateria, ou na guitarra, ou no grupo de senhoras, de adolescentes, de jovens, quer seja o que seja, quantos deles podem ser chamados de cristãos? Quantos deles amam como Cristo amou? Porque ele disse para nós amarmos ao nosso próximo como ele nos amou. Ele disse isso. Não é eu que estou dizendo. Ele disse, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque nisto se resume toda a lei. Não é verdade? Aí nós vemos aí pessoas que estão frequentando igrejas, estão ceando, estão fazendo parte de um grupo, e como eu disse, dirigindo igrejas com títulos de pastores e até apóstolos, que odeiam, que amaldiçoam, que ameaçam, que se metem em escândalos, muitos deles de roubo, né? Na sua grande maioria são ladrões, não é verdade? Na sua grande maioria são
usurpadores, né? Dos bens que não pertencem a eles. Quantos estão se metendo em escândalos sexuais? Quantos dirigentes de igreja têm amantes? Né? Quantos dirigentes de igreja que se titulam pastores, a sua casa é uma grande bagunça, ele não respeita a esposa, ele não ama a sua esposa, trata ela como se ela fosse uma empregada ou uma mulher qualquer. Quantas mulheres que estão aí com seus cabelos amarrados, com a saia até no tornozelo, que vão para a igreja e louvam e pregam e outras coisas mais, que dentro de casa parece um bicho, que não fazem as suas obrigações, não amam os seus maridos, não corrigem, não cuidam dos seus filhos e não conduzem os seus filhos na presença de Deus e vira aquela grande bagunça, mas eles estão frequentando uma igreja, quer seja ela uma Assembleia de Deus, uma batista, uma presbiteriana, quer que seja ela qualquer uma. Na verdade, o que nós estamos vendo são ímpios carregando um exemplar da Bíblia. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade, porque nós também temos uma grande covardia e uma grande corrupção, né? Por baixo do terno e da gravata daqueles que estão atrás do microfone, como pregadores, pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que dizem que são ministros do evangelho, que não pregam o evangelho coisa nenhuma. Que o que eles pregam é apenas de interesse próprio. É aquilo que dá certo, eles não pregam o que é certo. Deu certo, arrancou glória a Deus, aleluia, encheu a salva de oferta e os envelopes inchados de notas de 10 e de 20, de 50 e de 100 e tá dando certo. O povo quer ouvir que Jesus faz milagres, eles querem ouvir que Jesus multiplica pães e peixes, que Jesus cura câncer. Eles querem ouvir que Deus prospera. Eles não querem ouvir do Deus que salva, eles não querem. Isso é desde a época de Jesus, quando Jesus estava caminhando sobre a terra, irmão. Era um alvoroço. Quando Jesus estava multiplicando pães e peixes, quando ele estava, né, levantando o aleijado das suas camas, das suas macas, estava curando o leproso, dando visão ao cego, curando o fluxo de sangue, e era aquela bagunça, aquele alvoroço, e as pessoas o espremiam e não deixavam ele nem caminhar direito. Tanto é que ele tinha que sair, às vezes, às francesas, para ir ao monte orar, porque o povo não deixava ele em paz. Né? Quando ele estava dando o que é temporal, o que é momentâneo, o que é passageiro, as pessoas o queriam a qualquer custo. Era um empurra, que como se fosse, sabe, a fila do pão. Mas quando ele foi para aquela cruz, meu irmão, quando ele foi para aquela cruz oferecer o que era eterno, o abandonaram, o deixaram, porque aquilo não era interessante. Quando ele foi para aquela cruz, só estava ali dos conhecidos dele apenas as Marias e o apóstolo João. Aí nós vemos hoje em dia a mesma coisa acontecendo e você vem falar que é cristão, irmão. Nós vemos a mesma coisa quando a pregação é sobre vitória, tá cheia a igreja. Quando a pregação é para massagear o ego do pecador, a igreja está lotada, os estacionamentos cheios, carro em cima de calçada e vira aquele negócio. Coloca-se ali um fundo musical meloso, onde a pregação não dura mais do que 15 minutos, né? Num culto, que se diz que é um culto, porque muitas dessas pessoas não sabem o que significa a palavra culto.
Porque em muitos lugares aí que estão abertos, chamando de igreja, com placa de igreja, elas estão cultuando ao homem e muitas delas cultuando ao próprio Satanás. Não ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não ao Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Não, eles não estão cultuando essa divindade. Eles estão cultuando as trevas. Estão cultuando o homem, o ego do homem. O culto é para o homem. Se tem ali 1h50 de louvor e 10 minutos de pregação. E depois que o pastor dá a bênção apostólica, né? Ainda tem ali um bate-papo, uma coxinha, um salgado, um refri, né? Como se ali fosse um clube social, que a gente vai ali para ver os irmãos e não se tem respeito. As mulheres vão com roupas extravagantes, parece com mais, que tem muita prostituta no tempo de Jesus que se vestia melhor do que algumas mulheres que vão para a igreja nos dias de hoje. Elas vão com seus seios saltando para fora do decote, com a calça colada modelando seu corpo, e os maridos banana não têm coragem de falar nada. Então o pastor é pior ainda, porque ele não quer perder a ovelha, ele não quer perder o dízimo, ele quer agradar a gregos e troianos. Quando ele está inserido onde Jesus disse que são guias cegos, guiando outros cegos, e ambos cairão no barranco, no abismo. Ambos vão despencar. Isso me preocupa, irmão. Isso me preocupa, mas não me assusta. Me preocupa porque tem muita gente ali que está sendo enganada. Elas começaram ali naquela congregação, elas começaram ali e ali não é dado um ensino bíblico fundamentado nas escrituras para salvação, é dado um ensino bíblico fundamentado em textos isolados, aonde ensina que as pessoas têm que obedecer a Deus para ganhar uma recompensa. E essa tal recompensa é um carro, uma casa, a empresa, o salário maior e por aí vai. É isso que a gente tem visto. Se isso não preocupa você, é porque você está inserido nessa turma. Como eu disse, isso me preocupa, mas não me assusta, porque isso foi profetizado pelo próprio Deus. Isso foi profetizado pelo próprio Verbo encarnado, que disse que essas coisas aconteceriam. E estão acontecendo. Estão acontecendo de uma maneira muito rápida. Essas coisas sempre ocorreram. O falso profeta sempre teve. Mas de uns tempos para cá, como Jesus disse, surgirão muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E se possível enganariam até os escolhidos. Os escolhidos não são enganados porque eles têm o Espírito de Deus, e eles vão, uma hora vai dar liga neles, aquele negócio não vai dar, não vai dar imã, e eles vão, não, tem alguma coisa errada aqui, e ele vai começar a ler a sua Bíblia, porque nesses lugares as pessoas só abrem a sua Bíblia lá, elas não abrem a sua Bíblia em casa, e se elas abrem é para deixar uma página aberta ali, né, para poder que ela venha a ser abençoada através daquele texto que está ali, sem ser nem estudado. E nós temos visto essas coisas. Nós temos visto essa palhaçada com o nome de culto. Nós temos visto o ego das pessoas saírem desses templos, nós, em vez de vermos as pessoas saírem com semblante entristecido por causa dos seus pecados, entristecidos porque não estão andando de acordo com a palavra de Deus, preocupado com o destino de suas almas, não, elas saem de lá em êxtase, elas saem de lá como se tivesse tomado uma droga, elas saem de lá saltitantes porque o ego delas foi inflado mais do que já é. Essa é a grande verdade. Me preocupa
ver pastores que são estudados, pastores que têm curso de teologia, 2, 3 cursos de teologia, bacharel em teologia. Pastores de igrejas que são tradicionais, que outrora pregava a verdade, se preocupava com o destino das almas e com o destino da sua própria alma. Hoje ela se preocupa com o dinheiro que entra ou deixa de entrar. Ela se preocupa em agradar as pessoas. Chega ao ponto até de fazer festa pagã para poder agradar os ímpios que estão indo para a igreja, com pretexto de ganhar essas almas para Jesus. Meu irmão, se ganha alma para o reino de Deus é pregando o evangelho. Se ganha alma para o reino de Deus é confrontando o pecador com a palavra. É mostrando a ele que ele é uma criatura corrompida pelo pecado e que só o sangue de Cristo pode levá-lo ao céu. É assim que se prega o evangelho. É trazendo à tona a maldade que está no coração deste elemento e desta cidadã, que pensa que é bonzinho, que pensa que porque dá um dízimo, porque dá uma oferta, porque dá uma esmola, é bonzinho. Que na verdade ele está fazendo uma obra bem pior do que a do macumbeiro, bem pior do que a espírita. Tem ímpio espírita, feiticeiro, que faz mais caridade do que muitos cristãos. E muitos crentes que faz caridade é para ser visto. São fariseus, são hipócritas. Como se eles estivessem comprando o favor de Deus, dando um prato de comida ou uma moeda de um conto no semáforo. Antes você não ajudasse ninguém. Melhor que você não desse do que dar com a mão direita e deixar a esquerda esperando a recompensa. Foi isso que Jesus disse. Que você não deve deixar a sua mão esquerda ver o que a direita está dando. Que você dê de coração, que você não dê por obrigação ou esperando algo em troca. Embora a recompensa venha, porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, ele ceifará. Quer seja na parte financeira, quer seja com bondade de coração, quer seja com justiça, quer seja com atos bons, e quer seja com a maldade, quer seja com pilantragem, quer seja com mentira, adultério, sem vergonhice, vai colher também. Me preocupa homens que são estudados nas Escrituras, que dão aula, que pregam com conhecimento bíblico, mas eles escondem a essência. Eles até citam o texto, mas ele não mostra o âmago, o pecado, ele não mostra a vileza do pecado, ele não mostra a gravidade do pecado, ele não cobra a santificação que Deus tanto quer, ele não cobra a postura, a mudança de vida, de raciocínio, de coração e de mente. Ele apenas a massageia por cima ali, como o profeta Jeremias disse, que o falso profeta, ele pega uma gangrena, um câncer, uma ferida purulenta, em vez dele limpá-la e passar ali algo que possa desinfetar, porque ele põe um pano em cima e amarra e está tudo certo, não vai acontecer nada. E lá na frente o braço dessa pessoa cai. Ele não tem coragem de provocar dor. Porque para você limpar uma ferida, você tem que colocar produtos químicos para poder aquela ferida ser desinfetada, tirar os micróbios e a infecção daquele lugar, para depois você colocar alguma atadura. E é um processo que causa dor. O evangelho, ele causa incômodo. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ter os seus pecados expostos. A palavra de Deus, ela confronta, ela expõe o nosso coração. A palavra de Deus, ela está escrito em Hebreus, que diz assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma faca de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração. É para isso que serve um pregador, meu irmão. Um pastor.
Quantas pessoas não amam o próximo porque não é pregado na sua igreja? Quantas pessoas não amam as suas esposas como Cristo amou a igreja? E, se possível, dar a vida por elas. Eles tratam elas como se elas fossem alguma rampeira que pegou no mundo lá, jogou dentro de casa e pronto. Sem carinho, sem amor, sem compreensão, sem cuidados. São bananas que simplesmente, bananas misturadas com animais, que pegaram e se casaram com uma mulher e tratam ela como se elas fossem qualquer coisa, sei lá. Que muitos homens aí tratam as prostitutas com mais carinho do que alguns maridos tratam suas esposas. Quantas mulheres, irmão, desrespeitam seus maridos, agindo com vulgaridade, sendo instrumento de cobiça, inclusive dentro das igrejas, instrumento de cobiça e não instrumento de adoração, que gostam de aparecer, que gostam de mostrar. Não vem com esse papo que não sei o que, não. Você gosta de mostrar e pronto. Essa é a grande verdade, porque Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, ele adulterou com ela. Você também é adúltera quando você delenia o seu corpo com vestidos e calças coladas e seios saltando para fora do decote. Você está agindo como uma prostituta. Em Provérbios, no capítulo 7, está dizendo: a mulher que sai ao encontro com veste de prostituta. Tem veste de mulher santa, tem veste de mulher direita e tem veste de prostituta. A prostituta, ela se veste para chamar atenção. Cadê que você já ouviu uma pregação como essa lá no seu ministério? Onde você congrega, onde você toma ceia? Me diga se o seu pastor já prega pelo menos 3 vezes uma pregação como essa no mês. Quantas vezes você já ouviu uma pregação sobre o inferno? Que é para lá que tem muita gente indo, que está frequentando a igreja, que está indo é para lá. Porque está sendo enganado ou porque gosta de ser enganado. E é isso que a gente está vivendo nos últimos tempos. A igreja é o termômetro, irmão. A igreja é a balança da volta de Cristo. Você sabia? A igreja é o termômetro da volta de Jesus. Não é o mundo, não. Guerras, rumores de guerra. Guerra sempre teve, mas ia aumentar na intensidade e no grau, na força e na intensidade. Ia aumentar o número de guerras e ia aumentar na sua gravidade. Doenças sempre teve. Pandemias, epidemias sempre tiveram. Mas aumentaria na sua intensidade e com um período de tempo mais curto, uma atrás da outra. Tragédias, furacões, terremotos, enchentes, sempre tiveram. Mas iria, de acordo com a volta de Cristo, iria aumentar. Mortes sempre tiveram, mas iria aumentar em intensidade, em crueldade, em número e em espaço de tempo. Antes você ouvia falar de um estupro, uma vez ou outra, agora é o que tem. É assassinato, estupro, abuso, maldade. E nós estamos dormindo. As pessoas estão dormentes. Como se tivesse tomado um analgésico, um anestésico. Como se tivesse tomado uma dosagem de morfina a período de 3, 4 anos, para ela ficar ali dormente, ouvindo apenas as coisas que são agradáveis à carne delas. E é isso que tem acontecido. E Jesus está às portas. Quantas pessoas têm a oportunidade de ajudar as outras e não ajudam? Elas se negam. Elas se negam, elas simplesmente falam, não. Né? Pessoas que se dizem cristãs, que chamam você de irmão. Que chamam você de irmão, vê você sofrendo, ela pode ajudar, ela tem um recurso, mas elas não ajudam. Ah, não, já dei uma forcinha lá aquela vez, não vou ajudar mais não. Jesus disse assim, aquele se teu irmão pedir para você caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Vá até o fim. Não, já dei aquela força lá, já dei aquele empurrãozinho lá, se vira agora.
E você fala que é crente, irmão? É não, irmão. Você não é crente, não. Você não é cristão. Você é apenas simpatizante da fé. Você vai lá porque lá é bom de ouvir umas mensagenzinhas massageadoras de ego, né? De esperança. Meu irmão, a esperança que nós temos é a vida eterna, é a volta de Cristo. As outras coisas você corre atrás, levanta cedo, vai trabalhar, compra no financiamento, entra no carnê e pronto. Fica botando na conta de Deus, não, que Deus não tem nada a ver com isso. A sua obrigação é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que é de beber, de comer e de vestir é acrescentado em sua vida. Essa é a promessa quando fala de coisas terrenas. É. 1 João diz, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ninguém está buscando a vida eterna. Ninguém mais quer buscar as coisas de Deus. Orar, ficar ali 30 minutos, 40 minutos orando apenas por coisas espirituais, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus conhecimento cada vez mais, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus pelo irmão, pela irmã, pelo pastor, pelo primo, pela mãe que não é convertida. Não, nós não vemos isso, nós vemos, Senhor, eu quero isso, agora eu quero aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor, abençoa minha empresa, Senhor, abençoa. Ah, pastor, é pecado a gente pedir para Deus abençoar a nossa empresa, nosso carro, nossa casa. Não, não é pecado, não. É pecado é quando você deixa de buscar as coisas que são concernentes do reino de Deus para buscar as coisas que são terrenas. Isso sim é pecado. Porque você está mostrando que não está nem aí para Deus. Você está assim aí para as coisas que Ele pode te oferecer. E aí nós estamos nesse negócio. Cada dia que passa, o negócio está mais feio. Quantas igrejas por aí estão lotadas? Você entra lá dentro, na hora da mensagem, você só ouve bobagem. Você só ouve coisas que são tecidas. Sabe, como uma coxa de retalho, costurado aqui. Pega um versículo, costura aqui. Pega outro versículo lá em outro texto, costura aqui também. Depois pega mais outro, costura aqui. E faz a mensagem para agradar a carne das pessoas. Faz a mensagem para arrancar êxtase das pessoas. Faz a mensagem para virar um frenesi dentro da igreja, de pessoas pulando, saltando, rodopiando na carne, fazendo coisas que são contra a palavra de Deus. Aí dizem que isso tem a ver com as coisas da vontade. Não tem, irmão. Deus não está nessas igrejas. Ele está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. É lá que ele está. Aí ele vem, traz um pastor. Às vezes a pessoa não conhece. O pastor chega lá e chama no chicote. Nunca mais ele volta lá. Quantas pessoas estão indo ao inferno se declarando cristãs? Reflita comigo a respeito disso. Reflita sobre isso, irmão, pelo menos um pouco. Qual é o valor que você dá à tua alma, meu irmão? É o bem mais precioso que você tem, é a sua alma, não é o seu carro, não é a casa que você conquistou, está buscando tanto, que se chegar a hora de você conquistar, Deus vai abençoar, vai abrir portas, vai fazer com que aconteça, e se não acontecer, não é dever dele, não é prioridade do evangelho, não é obrigação de Deus te dar casa, não é obrigação de Deus te dar carro, irmão, não é obrigação de Deus te dar casamento. Em nome de Jesus, reflita comigo a respeito disso, porque está próximo, irmão. Está muito próximo a volta de Cristo. E nós temos que parar de dormir, acordar para as coisas que são eternas, para as coisas que são do alto.
Como o apóstolo Paulo disse, olhai para as coisas que são invisíveis, porque as coisas invisíveis são eternas. Aí sim você vai ver o agir de Deus na sua vida em todas as áreas. Você não vai precisar ficar cavando, pedindo. Ele vai abençoar você, como ele me abençoou. E continua abençoando todos os dias, sem eu precisar ficar cavando. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Um ótimo final de sábado. E a minha oração é que você fique preocupado. Que você que ouviu essa mensagem perca o sono essa noite. Pensando no destino da sua alma. Amém? E Deus abençoe sua vida.